Olá, pessoal! Hoje, aqui na Mesa CCE, um podcast muito interessante. Vamos falar sobre avanços e desafios do uso de tecnologias para a segurança dos medicamentos. Para tanto, contamos com o ilustre professor Alan Lucena, farmacêutico com ampla experiência em assistência hospitalar, mestre em ciências farmacêuticas e gerente farmacêutico do Real Hospital Português. Ele vai contar um pouquinho das suas experiências, tanto na parte da gerência, como também como inovar na questão de tecnologia voltada para, principalmente, a segurança do paciente e o cuidado. Então, passo aqui a palavra para o nosso ilustre convidado de hoje, professor. Conta um pouquinho sobre a sua história e como chegou a hoje a estar aqui para falar um pouquinho, né? Como chegou como farmacêutico e, principalmente, né? Como te trouxe essas habilidades na parte da inovação. Tá bom, muito obrigado a todos. Obrigado, CCE Facesa, mais uma vez, estar aqui na MesaCast com o ilustre professor Aldo. Para mim é uma honra e falar sobre um tema que é o nosso dia a dia, né, Aldo? Então, contar um pouquinho da minha história dentro da área hospitalar. Engraçado que a área hospitalar era uma das áreas da assistência farmacêutica que eu dizia que eu não queria entrar. Que eu sempre soube que era uma área muito puxada, que era uma área muito difícil. E o meu estágio talvez não foi algo que eu consegui entender na totalidade como é que funcionava. E aí é uma dica, nunca diga nunca, né? A vida dá voltas. Eu estou hoje eu estou fazendo 12 anos hoje dentro da área da assistência farmacêutica hospitalar. Iniciar nessa área para mim foi uma das portas que se abriu, acho que foram as habilidades extra área hospitalar. Até um dos colegas nossos, né, um dos estudantes, estavam perguntando, professor, para entrar dentro da área hospitalar, quais são as habilidades que eu preciso ter? E aí um dos pontos que a gente estava discutindo, que eu acho que faz muito sentido, eu acho que é você conseguir desenvolver habilidades que não são as padrão. Né? Então, é importantíssimo você ter uma pós-graduação, algo que chancele o seu conhecimento, mas eu acho que além do conhecimento padrão, eu acho que é importante você ter a visão para a inovação. Né? Algumas ferramentas ou algumas habilidades que te destaquem do que o padrão da população já tem acesso. Né? Dos colegas ou dos outros colegas que já trabalham na área. Então, eu chamo até atenção, né? Porque o mercado e a visão, eu estou falando não só de Pernambuco, do Nordeste, em farmácia hospitalar, houve uma grande modificação nos últimos 15 anos. Sim, né? Sim. E aí, junto com a modificação da área hospitalar, houve tanto da farmácia hospitalar, que muitas pessoas não entendem. Né? Que não é, na verdade, né, antes tinha uma quantidade pequena de pessoas, né, de profissionais farmacêuticos que trabalhavam na área, Sim. E vendo não só para otimizar e ganhar, né, na verdade, diminuir os gastos. Isso. Né? Mas a operação que está sendo feita através da acreditação, Sim, de todos os processos dentro da farmácia hospitalar, e aí o que ganhou? Né? Os profissionais entrando, né, nos seus plenos setores, porque, na verdade, né, você tem que ter uma visão multifacetada dentro dos setores, né, dentro de uma CAF, dentro de uma farmácia de dispensação, mas a organização e como você organizar as informações e aplicar essas habilidades dentro de cada parâmetro que você está. Perfeito. Né? Perfeito. Eu acho que isso foi o ponto-chave. Eu acho que você tocou numa palavra muito importante, que é o processo de transformação da farmácia hospitalar. Dentro das áreas de atuações farmacêuticas, né, a profissão farmacêutica é uma profissão secular. A gente tem muitos séculos de atuação. Dentro da área hospitalar, não. A gente está numa área um pouco mais recente, se a gente for olhar a linha do tempo, mas foi uma área que passou por grandes transformações, principalmente com a vinda das certificações. Então, as certificadoras internacionais trouxeram com ela a importação de uma cultura, ganha o paciente, primeiramente, né? A gente ganha em qualidade, ganha a classe farmacêutica e ganha as empresas, porque as próprias empresas passam a oferecer novos serviços que acompanham novas demandas. Então, esse olhar de transformação, eu acho que passa também pela transformação de demandas dos pacientes. Acho que para você entrar dentro dessa área
Eu acho que primeiro você precisa ser um amante de resolver problemas. Isso. Né? Para todas as áreas. Eu estou falando a minha porque é a minha vivência. Mas você gostar de resolver problemas e pensar fora da caixinha faz total diferença dentro da sua atuação. Então, eu gosto sempre de trazer algumas reflexões, né, dentro do que a gente faz, principalmente quando a gente pensa, será que eu faço mais do que o meu cargo hoje pede? Isso mostra uma grande diferença entre emprego e profissão, né? Carreira é algo que você está construindo para acumular conhecimento, para aprender novas ferramentas, para entender novos processos. Emprego é algo que está muito vinculado ao cargo que você exerce, né? Não é só o que você aprende. Um outro ponto que eu acho que é interessante é com qual frequência, já que a gente está falando do uso de tecnologias para resolver problemas, com qual frequência você pesquisa hoje tecnologia? Então, é muito da gente pensar que as próprias redes sociais elas são uma vasta fonte de insights, né? Isso. Qual é o feed do teu TikTok, qual é o feed do teu YouTube, qual é o feed das tuas redes sociais, porque tem muita tecnologia sendo lançada nas mídias e que de repente isso é um clique, poxa, eu posso utilizar uma ferramenta gratuita lançada que pouca gente está falando, mas eu posso resolver de repente um problema do meu cotidiano. Aí eu chamo interessante, né? Porque a abordagem. Muitas pessoas confundem informação, porque a informação está lá, né? Mas como essa informação você consegue transformar. Isso. Né? Então, como você mencionou aí, a quantidade de como você pode utilizar isso. Né? E aí eu faço a pergunta em cima. Você utiliza, mas também tem dentro da farmácia, né, independente hospitalar, tem os níveis de complexidade. Isso. Aí eu vou puxar, porque muita gente tem um emprego, mas assim, eu estou às vezes numa UPA. Sim. Né? A tecnologia pode ser aplicada dentro de uma farmácia de uma UPA, que é, né, a quantidade de leitos, ou um hospital de grande porte. Então, qual, na sua opinião, né? Como pode ser aplicada, qual é a diferença, claro que vai ter diferença, do nível de complexidade e a tecnologia aplicada? Como você vê isso, essa dimensão? Eu entendi bem a pergunta, e é uma excelente pergunta, Aldo, porque eu acho que, antes de tudo, a gente precisa entender qual é o problema que eu quero resolver. E aí vai fazer total diferença em qual ferramenta eu vou escolher. A ferramenta, o próprio nome diz que a ferramenta é algo neutro. Ela tanto pode ser utilizada para o bem quanto para o mal, quanto para baixa complexidade ou alta complexidade. Às vezes a gente se apaixona muito pela ferramenta e pouco pelo problema. Então, quanto mais você entende do seu problema, mais você vai saber qual ferramenta você vai utilizar. Aí entram as pesquisas, né? De repente, dentro de uma UPA ou dentro de uma drogaria, eu tenho um problema muito simples que é fazer o registro dos pacientes e tentar entender qual é o perfil epidemiológico que eles possuem, né? Isso. Será que não existe uma ferramenta disponível, gratuita, que eu possa modelar um processo de cadastro de pacientes e registros das principais comorbidades? Ou será que eu consigo construir pequenos vídeos de orientação, transformar as orientações que eu passo impressa? Será que eu posso transformar isso num cartoon? Ou num vídeo ilustrativo para pessoas que não sabem escrever? Será que eu consigo transformar uma orientação impressa em leitura em braille nas associações que fazem isso gratuitamente? Então, acho que é muito mais você entender dentro da tua rotina o que hoje é um problema, e aí a gente pode ter um problema de processo, né? Ou a gente pode ter um problema de desfecho. De repente é uma dor do paciente que ele trouxe e você, poxa, como é que eu posso resolver isso? Ou é um problema de processo que é algo que te consome tempo. E aí é algo que eu, trazendo novamente para a área hospitalar, é algo que eu discuto muito com o time, que é o seguinte: às vezes não, muitas vezes, a gente é tomado por uma série de tarefas que acaba tirando a gente do contato com o paciente, com a assistência e de estar mais perto. Será que se a gente mapear de quais são suas atividades durante o dia, quantas atividades são executadas
E o que é que te toma mais tempo hoje? Alan, hoje eu passo muito tempo preenchendo uma planilha de coleta de dados de prontuário. Tá, o que que a gente consegue dentro da planilha automatizar para que, de repente, um score de avaliação de paciente. Será que se eu fizer uma automação de coleta de dados, ele já consegue automaticamente trazer o resultado do score e você ganha, sei lá, 30 minutos? A gente passou por um processo parecido com esse, sabe, Aldo? E assim, o que eu não sei, ou eu busco ou eu terceirizo, eu peço ajuda. Isso. Né? A gente tinha um problema que era a revisão dos cadastros de OPME dentro do site da Anvisa. E um grande problema nisso, porque quando se fala em OPME, nesses produtos tem alto valor agregado. Exatamente. Influi diretamente. Em contas, né? Isso. E tem outro problema, a forma de utilizar. Porque no hospital tem um padrão. Isso. Então, quando se trata desses produtos independentes, às vezes você vai ter um mesmo padrão, assim, produto você quer, mas é para tal coisa eu quero na especificação, tal. Várias referências. Várias referências. Às vezes você tem para o mesmo produto 15, 20 referências diferentes. Né? Isso precisa estar atualizado porque existe um pacote de pagamento para aquele procedimento. Isso. Aí você tem ideia, a gente tinha cerca de 5.000 cadastros, 5.200 cadastros que precisavam ser revistos. E aí a gente tinha que avaliar dentro do site da Anvisa, eram 3 telas que iriam direcionando, clicando nos botões. Resumindo, a gente tinha 10 campos que eu precisava da informação desses 10 campos para atualizar uma planilha. Veja só, a gente tinha uma capacidade operacional do farmacêutico disponível, uma das nossas supervisoras, ela iria disponibilizar 2 horas de trabalho por dia para essa revisão, porque tem uma série de outras tarefas que não podem ser paradas. Então, 2 horinhas por dia. A gente iria concluir essa atividade em 2 anos. Parece brincadeira, né? 2 anos a gente ia levar para concluir essa tarefa, porque seriam 200 registros por mês. E aí, qual foi a ideia? Não, a gente, assim, humanamente vai ser impossível a gente executar isso. Quais são as ideias? Então, a gente levou isso para o time de TI, que trouxe os estagiários para pensar junto conosco, os estagiários de TI, que elaboraram um RPA. RPA é um robozinho que ele vai processando as tarefas, os cliques e as páginas, e ele vai coletando exatamente dos pontos que a gente queria e joga na planilha, certo? Gratuito, isso foi desenvolvimento interno, não teve custo de investimento de nova tecnologia. A gente conseguiu reduzir essa tarefa aí em 67 horas, ou seja, quase 3 dias, um trabalho de 2 anos. Então você imagina o impacto financeiro, você imagina o impacto de tempo economizado e você imagina o impacto que a gente teve com relação à conformidade para a instituição. Eu estou dando um exemplo. Né? Então, dentro dessa visão de tarefas, tudo vai começar com o que dói mais. Então, é muito do esforço que você tem que fazer e o impacto que isso vai gerar. Então, é uma tarefa que tem muito esforço, mas também tem muito impacto. Como é que eu posso diminuir o esforço? Tecnologia. E a gente tem que pensar na tecnologia como um aliado. Tem muita gente que, nas discussões, né, diz, mas a tecnologia vai tirar o nosso emprego, vai substituir nossas posições. Tem um estudo que mostra que em 2050 a gente vai estar trabalhando com profissionais em áreas profissionais que ainda não existem hoje. Então, meus sobrinhos, possivelmente eles vão se formar em alguma profissão que ainda não existe. E aí a gente começa a pensar que a gente vai ter em algum momento um choque de gerações, né? Então, uma pessoa de 17 anos formada, eu acho que hoje a gente já acompanha isso, né? 17 anos já formado, já atuando, contratado e compartilhando espaço com uma pessoa de 38, 40, 50 anos. Eu acho interessante porque muitas das pessoas, né, falam em tecnologia, o próprio passo do avançar da tecnologia, pelo menos na área hospitalar farmacêutica, foi um ganho em questão de mercado, porque teve que dividir os setores, né? E aí o que acontece? A quantidade de medicamentos que chegaram, as especializações. Hoje, né, como a tecnologia e a informação e o conhecimento também gerou, ganhamos espaços. Eu falo isso muito na farmácia oncológica. Sim. Né? Às vezes, a manipulação, mais que se falava, não era
né, por farmacêutico, Isso. né? Era por enfermeiros, mas aí como ficou muito selecionado, e é um medicamento, Sim. ganhamos, e aí o que vem? A quantidade de medicamentos oncológicos, a forma de processar, né? Hoje, aonde se tem farmácia oncológica, não tem um ou dois apenas farmacêutico oncológico, tem Um time. um time. E um time de especialistas, né? Isso. Exatamente. E vejo outro parâmetro que foi muito importante, né? A questão de gerência e CAF. Sim. Né? Você vê que, né, o farmacêutico nunca deixou de ser clínico, eu sempre menciono isso, porque assim, tem a farmácia clínica, Sim. mas ganhamos por um lado, porque ficamos somente na parte de dispensação, e hoje, por causa da informação, da forma da tecnologia, Sim. a gente ganhou um espaço que hoje compartilhamos e saímos daquela redoma dentro da Exato. farmácia e caímos Perfeito. na farmácia clínica. Eu acho isso essencial porque muitas pessoas, né, ficam falando, e eu falo hoje, né, mais que se fala, a pessoa fala, não, eu tenho que procurar o farmacêutico para ver aquela interação, porque medicamento é nosso, né? Isso. E quando se fala em farmácia hospitalar, as especificações, até a questão do cuidado. Porque assim, tirando, independente, se for na parte hospitalar, ou eu falo Qualquer isso... outra área, né? Como você falou, foi um exemplo muito importante, né? Porque é a questão de evidências... Isso. Porque uma parte de evidências, né, da pesquisa de evidências, que é isso que realmente norteia e faz a pesquisa em si, tem a comprovação, né? O exemplo grande foi o Covid. Exatamente. Mas quando se rastreou e tudo, você tem a parte clínica, que é a médica, mas quando sai disso, já está pré-definido, né? A gente pode pedir coisas dos outros, né, vírus que surgiram e tudo, foi a questão do medicamento. Sim. Quantas evidências, conhecimento, tecnologias foram utilizadas e dentro da farmácia hospitalar. Sim. E hoje, né, todos nós apontamos a diferença, né? Exatamente. Aí eu venho a outra pergunta, né? Fora a complexidade, né, esses exemplos, como você interliga, né, essas tecnologias você tem algum exemplo assim, mais específico de utilização, né? Você colocou esse, né? Mas voltado para a farmacoepidemiologia, para uma coisa, o que você tem, né, de experiência dentro disso? Um ponto que você, só pegando o gancho do que você estava falando, né, as evoluções das novas posições dentro não só da farmácia hospitalar, mas de várias áreas. Eu acho que a tecnologia ela começa a fazer um caminho que faz muito sentido. Então, a gente começa a entender que existe o dado, existe a informação, existe o conhecimento. O dado é tudo que você coleta, né? Então, você dizer que faltou um medicamento no hospital é um dado. Isso. Você dizer que faltou uma noradrenalina é uma informação, porque você contextualiza a importância desse medicamento. E você montar um plano de ação para que a noradrenalina seja substituída por algum outro medicamento é o conhecimento, é o que você construiu, é o processo que vai fazer com que aquilo não interrompa o cuidado. Isso faz com que a gente comece a olhar dentro da nossa área profissional que algumas atividades elas vão ser suprimidas. Isso. Né? E a gente precisa estar muito consciente disso, não só na área de epidemiologia, não só na área da farmácia clínica, não só na área da oncologia, mas a gente entender que tudo que é repetitível, existe uma tecnologia que vai fazer isso e vai fazer melhor. Aonde é que tem que estar o nosso olhar? Qual é a atividade que ela vai promover mais impacto ao paciente? Tem um estudo de Harvard que foi feito em 2013, olha o tempo, que ele mostra o seguinte, que dentro das profissões que vão ser substituídas, aquelas que estão vinculadas ao cuidado, à sensibilidade e à empatia, é muito provavelmente que esses não sejam substituídos. Mas todos que existe uma lógica de execução por trás, eles vão ser substituídos. Exemplo, o guichê que a gente antes pagava do estacionamento, que tinha uma pessoa, o caixa eletrônico de um banco, né, a tarifa de uma alfândega que a gente passava. Hoje em dia não existe mais isso. A gente tem uma tecnologia que suprime. Mas dentro da área farmacêutica, eu acredito que a gente
irá deixar de executar algumas atividades, como, por exemplo, fazer análise de interação medicamentosa, né? Logo quando eu comecei em 2013, era muito comum eu pegar toda a prescrição, transcrever toda para as bases de dados e a gente fazer as análises de interações. Isso. Hoje em dia isso é feito em tempo real por um algoritmo. E ele ainda te diz qual é a chance de ter um artigo mais recente para que isso seja, né, que já caiu em desuso ou não caiu em desuso. Essa atividade de avaliar a prescrição do ponto de vista catando grãos, um a um, eu acredito que nos próximos 5 anos a gente já vai ter uma realidade muito diferente. Então, o que é que fica de tudo isso? É a gente entender quais são os processos que ainda não existem, quais são os cuidados que ainda não existem, quais são os problemas que precisam ser resolvidos do paciente que eu posso propor. Então, por exemplo, linhas de cuidado envolve epidemiologia. Isso. É um exemplo do que envolve. Às vezes a tecnologia ela não está num produto, sabe, Aldo? Às vezes a tecnologia ela está em como você vai enxergar uma solução. Simplesmente você mudar a sua forma de trabalho pode ser a tecnologia. A linha do cuidado, eu vou dar um exemplo que aconteceu conosco, que é o exemplo da conciliação medicamentosa. Então, que hoje é um dos principais focos dentro da farmácia hospitalar. Né? É porque é o start do processo terapêutico. É onde tudo começa. É você entender que o paciente tinha uma vida antes de entrar no hospital e esse cuidado ele precisa ser continuado. A gente tinha uma atividade de monitoramento disso muito manual. Então, todos os pacientes que entraram, tinha lá uma listinha, a gente ia olhando o prontuário de um por um. Qual foi o passo que a gente deu? Quanto tempo eu levo para fazer isso e quantos % eu faço? Muito tempo. Muito tempo e poucos pacientes dentro de um todo. Isso. O que é que a gente começou a fazer? Criação de painéis junto com o pessoal do STI. A gente desenhou a lógica por trás do que deveria aparecer para a gente e hoje o painel ele já cruza quais são os pacientes que estão em uso, quais são os medicamentos que estão prescritos e ainda se há a visão do médico e a visão da enfermeira. Veja, a gente avançou 10 degraus em uma única tela. Isso reduziu o tempo. Aí a gente começou a pensar em novos problemas. Tá, se eu já tenho isso, meu problema agora não é só avaliar os pacientes que entraram. É avaliar os pacientes que entraram, mas que nem passaram pela avaliação do médico e da enfermeira. Então, será que existe um paciente idoso, 75 anos, hipertenso, que disse, e é comum disso acontecer, o paciente está tão preocupado com a perna quebrada, você usa algum medicamento? Não. Mas depois que passou o susto, ele fez, eu uso medicamento para tireoide, eu tenho medicamento para Parkinson, e as ideias vão voltando. Então, a gente está começando a modelar formas de busca ativa, olha que interessante, formas de busca ativa desses CIDs de pacientes que não sinalizaram na primeira avaliação que faziam uso de medicamento. E a gente sabe que usa. São doenças crônicas. Principalmente, assim, eu falo que tem uma deficiência grande, principalmente no setor público. Que muitos pacientes chegam, às vezes em estado de urgência, emergência, o próprio cuidador, a pessoa que está próximo, não sabe nenhum tipo de medicamento. Exato. Né? E às vezes, né, você faz uma cirurgia, faz um procedimento e logo depois. Né? Exato. Então, o que falta? Né? Às vezes o medicamento está dentro da sacola. Isso. E não busca nada. Ou a forma de abordar, né, Aldo? Às vezes a forma que você está perguntando se você toma algum medicamento, ele fez nenhum. Não, o senhor não toma nenhum remedinho quando está com pressão alta? Eu tomo. Então, a gente conseguir ter... Aí vem a história da empatia. Qual é a forma que eu estou abordando o paciente para as informações que eu preciso? Né? Qual é o canal de comunicação que eu estou utilizando? Será que a orientação... A gente fez um trabalho muito interessante e eu digo que isso é inovação para o que a gente fazia, porque a atividade de educação que a gente fazia antes era muito voltada para escrito, material educativo escrito. O paciente vai sair do hospital, está em uso de um anticoagulante. Ele recebe um material educativo, a gente explica com tudo, ele agradece e tem alta. Né? Mas o quanto da informação ficou com o paciente? E a gente pesquisando encontrou uma metodologia chamada Teachback. É uma perguntinha muito simples. Agora que o senhor entendeu, me explica como é que o senhor vai fazer isso em casa.
Que é o grande problema. E tem perguntinhas e respostas para você validar o quanto de conhecimento ficou retido. E isso é muito interessante porque a gente passa a entender que não é só o que é passado, mas como foi entendido, né? Como o canal de comunicação ele está sendo absorvido e está sendo utilizado, né? Porque todos os farmacêuticos têm um grande problema. Melhor, a terapia farmacológica, Sim, né? sim. Farmacoterapêutica. Por quê? Quando sai o médico, o enfermeiro, independente, a nível hospitalar, até nível comunitário, passa aquela informação, né? Mas quando chega na farmácia, né? Eu acho que dentro do hospital, a farmácia ambulatorial tem vários problemas, porque fala, você vai tomar, a receita até está bem descrita, mas será que o paciente entendeu realmente? Porque às vezes fala, não vai ter problema eu tomar antes do café, depois. E aí é o papel da informação, da presença do farmacêutico, independente disso, né? Isso, né, independente de repassar, estar lá presente, a gente não vai perder o nosso valor, nem nossa empregabilidade com isso. Sim. Mas a forma que fazemos e evoluímos na nossa conduta, como você disse, é o principal. E eu acho que um ponto que aqui eu queria fazer a pergunta, né, o valor da tecnologia e qual a mudança que isso oferece, né? Você falou do impacto, mas vou pegar um exemplo clássico, o Covid. Porque os processos, né, dentro da farmácia hospitalar, principalmente do Covid, porque o que aconteceu? Temos o protocolo, tínhamos as informações, sabemos como, né, entubar, quais medicamentos eram utilizados, perfeito. Mas aconteceu que muitos daqueles insumos, aonde começou o Covid, na China, na Índia e em tudo, não estavam sendo mais produzidos. Tivemos que mudar todo esse parâmetro. Exato. E aí, como foi, né? Eu acho importante, porque a tecnologia, temos que né, olhar outras né, alternativas. Aí entrou o Propofol em combinação com outros. E aí entrou também até o processo de aquisição, de produção e tudo isso. Sim. Né? Esse é um exemplo que eu falo, que é independente que seja, né? E hoje a sociedade reflete isso e tem medo. Sim. Porque a volta, né, eu acho que o grande problema é que as pessoas têm medo do que, assim, invariável quando mexe com a pessoa próxima de você, ou como mexe com vidas, você tem um medo de despertar a morte. Exato. As pessoas despertam, né, ficam alertas, porque agora aparece um surto tal, a pessoa já fica ligada e já fica com medo. sobe o alerta de será que vai acontecer de novo? Mas temos informação, né? Temos como utilizar, né? Como utilizamos vários. Sim. E aí vem a forma discriminada que muitos são usados. E aí vem hoje porque independente que seja, tem a experiência de você de um grande hospital, né? Eu sei que tem dos pequenos que usam, mas ainda você sabe que a farmácia clínica foi utilizada inicialmente, não, começou no Brasil e como também nos Estados Unidos, numa farmácia hospitalar dentro. Sim. E hoje se desenvolve amplamente. Mas como que a tecnologia, né, é esse ponto focal, não na complexidade, não no tempo que a gente está abordando, mas como ferramenta para mudar o medicamento, o protocolo. Como você acha que isso é importante hoje em dia? Aldo, essa foi uma pergunta muito boa, porque a gente passou como todo mundo passou, Covid eu acho que trouxe uma demanda muito urgente e pouco tempo para tomada de decisão. Isso. Né? Pós-pandemia a gente tem outro cenário. A gente tem um cenário da economia da saúde tentando se reestruturar do baque que foi para todo mundo, psicológico, emocional, financeiro. Isso. E a gente hoje tem uma demanda muito grande que é de avaliar grandes volumes de medicamentos e avaliar se essa tecnologia é acessível e sustentável para onde você está. Né? A gente fez uma avaliação, e aí vem como você justificar uma tecnologia. A gente fez uma avaliação de que a gente passou 4 meses para fazer uma análise de 300 medicamentos oncológicos inicialmente. E a demanda era, a gente precisava enxergar o que existia no mercado, quais os novos produtos lançados pela Anvisa e como a gente iria avaliar essa nova tecnologia. 4 meses de trabalho. E a gente foi pesquisar, porque não é possível que a gente passe 4 meses dedicado, uma pessoa totalmente dedicada a planilhar e mais um grupo de pessoas a avaliar. E aí a gente encontrou uma ferramenta chamada Health Connection,
E com essa ferramenta a gente conseguiu a atividade de 300, a gente teve 700 opções de avaliação por um algoritmo de inteligência artificial que roda por trás para dizer se a visão que eu quero é o custo, se é a margem, se é a estabilidade, quais são os principais laboratórios. Estou colocando esse exemplo porque às vezes a gente acha que apenas o custo é o ponto principal. Mas quando a gente começa a avaliar o ponto que você colocou, que é o valor, qual é o impacto de valor que essa atividade vai trazer para a sua instituição? Ou quanto custa eu não tomar a decisão que eu precisava ou tomar ela num tempo de 4 meses? Aí a gente vai ter que estudar um pouquinho como é que eu vou começar a coletar dados, transformar esses dados em informações e avaliar o impacto dessas informações. Às vezes é muito mais barato você investir numa tecnologia, né? Daí eu estou falando agora de tecnologia de software, do que você não investir em tecnologia e você ter um tempo muito prolongado de tomada de decisão. Pronto, aí eu acho a ponto focal, porque quando se fala em tecnologia, a tecnologia está lá como ferramenta. Isso. Mas quem vai processar Exato. é a pessoa capacitada. E a análise também fica na obrigação da pessoa, a tomada de decisão. E aí que vem um grande problema, né? Que muitas pessoas têm aquela resistência, né? Muitos têm aquele aspecto cultural, eu não sei, eu não quero. Como vocês lidam isso dentro de onde você trabalha? Eu acho que é muito da mudança da cultura, sabe, Aldo? Eu acho que quando a gente está num time em que você consegue mostrar como que um benefício ele é em prol do coletivo, não vai ser da noite para o dia. Eu digo isso porque quando a gente troca de celular, a gente passa um tempo dizendo, meu Deus, eu não deveria ter trocado, estou passando mais tempo. Mas depois que você trocou, que você passou, sei lá, 15 dias, vamos fazer um esforço, 15 dias de uso, você vê, poxa, a minha vida está tão mais fácil depois que eu troquei de celular. É a mesma lógica. Então, eu acho que é muito o papel do coletivo. Eu acho que notícias boas se espalham, você precisa ter pessoas que pensem positivamente, você precisa ter no seu time pessoas que pensem no mindset, na forma de pensamento da inovação, e você precisa ter pessoas que estejam topando contigo os desafios, né? Eu acho que você se pegar muito na questão de não mudar, porque sempre funcionou assim, porque está dando certo desse jeito, você deixa de enxergar um novo farol com tantas possibilidades, né? Que eu acho que muito que é a implementação de uma cultura de mudanças. Eu acho que isso faz parte de um trabalho da formiguinha e é um trabalho coletivo. Perfeito. O que você falou, eu acho que é a questão da visão. Isso. Né? Você implementar, o que eu acho interessante, né? Por exemplo, você sabe que eu sou do interior, né, de Minas. Aí eu achei engraçado, porque minhas tias idosas, eles não gostam de celular. Mas acabou a telefonia fixa lá. Então o que a operadora fez? Deixou o telefone fixo, mais o número, tudo é celular. O mesmo aparelhinho, mas é um celular, mas ela pensa. Então é a forma que você coloca a tecnologia a serviço e na forma que você faz aquela pessoa que vai utilizar, né, entender o processo e fazer. Porque a resistência, às vezes, é apenas estigma de ter um pouquinho de trabalho inicial a mudar. Né? É uma forma de como você também passa uma ideia, sabe, Aldo? Tem um autor chamado Simon Sinek. Gosto muito dele porque ele fala muito como é que você vende bem uma ideia, como é que você consegue transmitir ou persuadir bem uma ideia. Normalmente você começa muito com o porquê. Quando você começa a vender uma ideia mostrando o porquê, por que você tem que trocar de celular? Olha, se você quer estar em contato com seus netos, agora estou pensando na sua tia, se você quer estar em contato com seus sobrinhos e com seus netos sem pagar taxa mais por isso, você precisa de um telefone que te aproxime das pessoas. Isso. Sabe como que você vai fazer isso? Trocando de celular. Então veja, você começou pelo porquê, você disse que ela precisa, qual é a necessidade, e você disse como ela vai fazer. É uma coisa que parece ser muito simples, mas quando você fala em cultura de mudanças, quando o seu diálogo começa com o porquê e não com o quê, aí é para qualquer coisa, tá? Então,
é para mudança de tecnologia, é para conseguir persuadir um time para onde você tem que ir, é como você vai conseguir persuadir a visão do que você tem. Acho que é muita forma da comunicação. Bem, para encerrar, né, o nosso limite já foi rapidinho. Mas eu acho importante a gente expressar, né, porque quando a pessoa se forma, né, ela se torna capacidade para 140 áreas de farmácia. Mas quanto à área nas grandes atividades, a farmácia hospitalar, que é dividida em números, são detalhes, né? Temos a pós, que abre o horizonte, eu sempre falo, não é só, é o conhecimento específico e aplicável. Perfeito. O professor que está lá, né, que vai passar suas experiências, né, dentro da sua vivência, que são dentro de pós-graduação temos isso. Mas aí vem a pergunta, você, como também professor de pós, como trabalha na área, como gestor, como você fala da importância, né, de você procurar o conhecimento, né, a vivência, e como isso, né, não só conhecimento, a inovação vai ter impacto na vida agora, né, dos farmacêuticos na área hospitalar, visto a tecnologia e tudo mais. Perfeito, excelente pergunta. Bem, eu acho que é o seguinte, a gente tem que olhar que o nosso nível de conhecimento ele está se tornando muito mais horizontal. Isso. Né? A gente veio de uma geração onde o conhecimento ele era muito verticalizado, ou seja, você é especialista, mas num nível de profundidade atômica. A gente não deixa de ter o crescimento vertical, mas eu acho que a parte horizontal, que antes era muito restrita, a gente começa a ampliar. Alarga a pirâmide. Alarga a pirâmide, a exemplo das especialidades. Então eu acho que de tudo isso, eu acho que o mais importante, a gente tem acesso a tanta informação, e isso às vezes gerando tanta ansiedade de a sensação, estou perdendo alguma coisa. Eu acho que a gente tem que investir muito no conhecimento de si. O que eu tenho a contribuir com o mundo? E aí sem utopia e sem mensagem de autoajuda. Mas eu acho que escolher uma boa pós-graduação é um primeiro passo para que você consiga ter a base para onde você vai. E escolher uma boa pós-graduação que te dê suporte com profissionais que já atuam na área é um norte para que você consiga entender o que é que o mercado pede. Né? Às vezes você está tão focado no curso e você não está entendendo quais são os problemas que eu tenho para resolver ou quais são as habilidades que eu tenho para oferecer. De repente eu estou numa área que as habilidades que me motivam não são aquelas. Né? Então eu acho que ter um foco no autoconhecimento é o primeiro passo. Ter uma base, uma boa pós-graduação é o segundo passo. E ter a motivação da curiosidade é o terceiro. Eu acho que com esses 3 pontos você consegue chegar e o sucesso é uma consequência. Porque você se automotiva naquilo, né? Perfeito. Porque sempre, né, quando se pensa, as pessoas esquecem que, independente do que seja, né, há 10, 20 anos, melhor, 20 anos atrás, né, farmácia aqui, estou falando no Nordeste, não tinha interesse numa pós-graduação em curso. É verdade. Porque estavam acostumados, mas o mercado mudou. Verdade. Hoje, o mercado está lá para buscar, né, ele quer buscar os melhores. Isso. Né? Às vezes não é o melhor, mas é que ele apresenta as competências, Isso. Né, porque ninguém pode, por causa do livro de tecnologia, que é o nosso tema de hoje, né? Às vezes não temos como dominar todas as tecnologias, Impossível. mas podemos contornar os problemas. Isso que é a visão do mercado, que eu acho que é o principal. Né? Exatamente. E aí, na influência, eu sempre falo, a farmácia, em todos os ramos, mas a farmácia hospitalar é o gatilho principal, quando você vê todas as vivências, as modificações, o farmacêutico tem esse desenvolvimento dentro lá. Sim. E aí, como eu falo, transformar a informação, a tecnologia, todas as nossas habilidades, né? Exato. Porque realmente se ampliou a pirâmide de tecnologia e conhecimento, mas a gente está atrelados a antigos paradigmas. E aí vem o terceiro que você fala, o foco. Essa transição ela já aconteceu. Tem um grande CEO de uma dessas startups e empresas que se tornaram líder de mercado na inteligência artificial, que diz o seguinte, o contexto é esse, que se você tem medo de perder o lugar para uma tecnologia, é porque você não merecia estar nesse lugar. Então, isso diz muito do mindset. É como você pensa,
né, como você age e como você impacta no ambiente. Então, acho que a tecnologia está para ser um aliado, não um substituto. Perfeito. Então, com uma frase brilhante dessa, né, agradeço, professor Alan, né, parceiro nosso aqui no CCE, a todo o CCE Cursos aqui, né, porque, né, nesse podcast tem tanto conhecimento que se envolve, né, a conversa, a troca de experiência. É uma troca muito boa. Eu que agradeço. Nós agradecemos e obrigado a todos. Até a próxima, pessoal. Então, você, farmacêutico, tem interesse em conhecer as pós aqui do CCE Cursos? Temos diversas pós na área de estética, farmácia hospitalar, farmácia oncológica, entre outras inúmeras. Para saber mais, acesse a nossa página ou acompanhe nas nossas redes sociais.